Olá pessoal, mais uma vez gravando vídeo aqui no canal e hoje eu venho dissertar um pouco acerca da origem do desejo, tá? O meu ponto de partida será a teoria do desejo mimético do René Girard, tá? Onde a primeira obra que ele expõe essa teoria é Na Mentira Romântica e Verdade Romanesca, que é esse livro aqui, foi publicado em língua portuguesa pela E-Realizações, é um livro que infelizmente está fora de catálogo, tá? E também vou, com base nessa teoria, eu vou falar sobre esse anorexia e desejo mimético, que também é do René Girard, tá? Digamos que na Mentira Romântica, o René Girard expõe essa obra inteira é sobre isso, ele expõe a sua doutrina da questão da origem do desejo, tá? E em outras obras menores, por exemplo, tem uma que utiliza o duplo, né, que é a figura do Dostoiévski, que é um romance, né, do autor, mas também vai falar sobre a questão do desejo mimético, tá? Bom, se a gente pensar acerca da origem do desejo, né, o mais comum é nós pensarmos nas explicações que são apresentadas, seja pela psicologia, e aqui psicologia de modo geral, a psicologia clássica, ou também a psicanálise e a psiquiatria, enfim, cada uma dessas áreas vai apresentar uma teoria acerca da origem do desejo humano. A psicanálise, digamos assim, o foco dela é o inconsciente humano, né? Apesar do fato de que não foi Freud que descobre o inconsciente humano. Isso já estava lá em Platão, por exemplo, no início do livro 9 da República, já está ali, e várias outras passagens que nós podemos citar dentro do cristianismo. Enfim, eles vão apresentar determinadas explicações acerca do desejo humano. Tá? O René Girard, ele apresenta uma tese que eu acredito que é muito mais interessante, ela é muito mais abrangente e sob certo aspecto, ela é muito mais simples, tá? Como ele mesmo vai dizer aqui na anorexia e no desejo mimético, né? Mas enfim, partindo do início, para o René Girard, e aí a sua teoria não só, fazendo aqui um adendo, não só apresenta uma explicação mais interessante, mais plausível, mais palpável e mais realista, hoje, mais do que nunca, a sua teoria acerca da origem do desejo faz muito mais sentido. Enfim, vamos lá. O René Girard, então, ele vai falar sobre o desejo triangular. Para ele, todo desejo é triangular. Ou seja, eu desejo não segundo o meu próprio desejo, mas, em geral, a origem dos nossos desejos se encontra no outro. Se a gente pegar uma parte da explicação vinda da psicanálise, né, a psicanálise vai dizer que uh, a mãe, ela transforma o mundo para a criança. Né? A criança nasce e aí há inclusive discussões se a criança nasce só com o inconsciente ou se existe um ego arcaico, como a Melanie Klein, que é uma autora da linha de psicanálise inglesa, vai dizer que a criança nasce com o ego arcaico, Freud vai dizer que não, que a criança nasce só com o inconsciente. Não vamos entrar nesse ponto. Fato é que a questão do desejo da criança, nós, que todos fomos crianças, sempre começamos a desejar segundo o outro. Por quê? Porque via de regra, quem transforma o mundo para o bebê é a mãe. Né? Tanto é que existe a figura dentro da psicanálise que se chama relação simbiótica, né? Quando a relação entre mãe e filho não é cortada, não existe. É como se o filho fosse um prolongamento da mãe. Então, se claro, nos primeiros anos de vida isso é necessário, mas se isso acontece frequentemente, essas relações serem prolongadas no decorrer da vida, pode causar uma série de neuroses aqui, que também não é o ponto do vídeo. Mas enfim, a criança começa por desejar segundo o desejo da mãe. Essa é a explicação. Os gostos, a forma, inclusive, tem um autor que se chama Winnicott, que vai dizer que os olhos da mãe são primeiro o espelho da criança, né? Então ele se vê pelos olhos da mãe. Inclusive, a psicanálise vai dizer que todas essas introjeções
que são feitas pela criança, vai moldar a forma que ela se vê e a forma que ela vê o mundo, e isso vai percorrer a, a nossa vida durante toda a nossa existência, né? E hoje, inclusive, já se sabe que há uma série de influências que ela não começa a partir do nascimento, mas que ela começa a partir da geração da criança. Tem um livro que se chama From Home to Alzheimer, de um autor holandês, que se não me falha a memória chama-se Dick Schwab, que tem uma série de artigos que ele vai falar sobre a influência da mãe a partir, né, da concepção do bebê. Enfim, mas então para o René Girard, né? Então vamos lá. A própria teoria do desejo mimético faz sentido desde o nascimento. Inclusive por quê? Porque a mãe é a mediadora do mundo para a criança. Então, o primeiro artigo desse livro, o do René Girard, que é onde ele fundamenta, digamos assim, é onde ele fundamenta, ele expõe mais amplamente a sua teoria, esse capítulo se chama Desejo Triangular. Então, para o René Girard, a origem do desejo, ela se começa por essa triangulação. Existem dois tipos de mediadores. Existe aquele que é chamado mediador interno e o mediador externo, tá? O que acontece é o seguinte, aí ele começa a explicar a origem do desejo partindo de figuras da literatura. Então quem primeiro ele vai citar é a mediação feita por Amadís de Gaula em relação ao Don Quixote. Então, a mediação externa seria quando alguém começa a desejar, segundo um mediador externo, que está distante espiritualmente da pessoa. Ou seja, Don Quixote escolhe como mediador do seu desejo o Amadís de Gaula, que é um cavaleiro dos romances de cavalaria, que é uma figura, vamos dizer assim, poética, simbólica, mítica, que nunca existiu, que ele só existe nos romances de cavalaria. Bom, então o Don Quixote começa a ver o mundo através dessa mediação externa, tá? Porém, existe um segundo tipo de mediação. Então, olha só, mediação externa, o Don Quixote começa as suas aventuras justamente para tentar replicar os feitos do Amadís de Gaula. Então, para quem leu o Don Quixote, vai perceber que durante todo o livro o Don Quixote quer replicar as façanhas do Amadís de Gaula. Bom, esse é o tipo de mediação externa, tá? Que vai dar a origem dos desejos do Quixote e pode dar origem aos desejos de um ser humano qualquer, de acordo com se ele escolhe um mediador externo. Porém, existe uma mediação mais comum que é chamada a mediação interna. Então, o que acontece é, quando há a mediação interna entre a pessoa, o mediador e o objeto, entre a pessoa e o mediador, a distância espiritual é inferior. Eles estão mais próximos. Então, ainda citando o René Girard, ele vai dizer o seguinte, que a mediação entre o Don Quixote e o Amadís de Gaula é mediação externa. E entre o Don Quixote e o Sancho Panza é mediação interna, tá? O que acontece então na mediação interna? A pessoa, como eu disse, e o mediador são mais próximos. O que pode, aí tem a questão do que pode acontecer. Por quê? A origem para o René Girard de inveja, de rivalidades, vai se dar em razão da mediação interna. Então, quanto mais eu estou próximo do mediador interno, mais eu vou ter uma tendência a rivalizar com ele. Em razão disso, surgir também sentimentos de rancor, de inveja,
E isso pode levar a uma tentativa, inclusive, de rivalidades e autodestruições. Para isso, então, o René Girard usa o Don Quixote, mas ele também vai usar o Stendhal, né, na figura do vermelho negro da sua obra, tá? E também ele vai usar o Proust no Em Busca do Tempo Perdido. E aí também ele citará o Flaubert, né? Em especial o seu Madame Bovary, e vai falar da questão da Emma Bovary e das mediações que ela sofre, né, em razão àqueles desejos que ela tem de participar da vida da alta classe, enfim, e que leva à sua destruição, né? Para quem já leu o Madame Bovary, ele termina com a Emma se matando. Então, inclusive, para o René Girard, nem todos os desejos humanos, nem todos são miméticos. Porém, a maioria é de desejo mimético. E aí é interessante porque o René Girard ele faz essa descoberta partindo desses romances, né? Aí ele também vai citar a figura do Eterno Marido, que é uma novela do Dostoiévski. Então, a sua análise ele parte não de uma observação patológica no sentido científico de observar pessoas, seja no hospital, enfim, mas ele começa a estudar como que os romances vão apontando para essas mediações. Ah, e o interessante é que ele faz, como eu disse, esse é o primeiro livro e ele vai passar por uma série de artigos muito interessantes, tá? Em especial, eu acho muito interessante o segundo, que se chama Os Homens Serão Deuses Uns para os Outros, que ele vai trabalhar principalmente na questão da mediação interna. E aí vocês podem se perguntar, beleza, qual a importância disso para nós? Olha só, no mundo de redes sociais, nós temos que observar quais são os mediadores que nós escolhemos. Por isso que existe hoje a figura do influencer, né? Então, ou seja, o influenciador, o trabalho dele é gerar no seu público desejo de que o seu público consuma determinado material ou concorde com o seu posicionamento. E o que ocorre frequentemente é que esses mediadores apontam para escolhas erradas, porque geralmente eles estão estão influenciando para obter outros benefícios. Eles são bancados por instituições, ou eles são bancados por movimentos políticos, enfim. Então, esse livro do René Girard é ali de pouco depois dos meados do século XX, e ele vem ampliando, como eu disse, nessa questão dele faz um estudo da anorexia e do desejo mimético, que é muito interessante. Ele vai citar uma série de fontes relacionadas a, por exemplo, um estudo nas Ilhas Fuji, né, e a influência que a televisão causou após a sua entrada no ano de 1995, como que isso passou a mudar a forma que as pessoas veem no seu corpo, né? E aí ele está falando nessa época que esse livro é da década de 90, esse do anorexia, mas nós vemos essa concorrência que existe hoje, algo que antes a anorexia, entre 10 casos 9 eram mulheres. O que acontece é que hoje isso está muito mais disseminado e provavelmente hoje, aqui não tem, como eu disse, esse livro é da década de 90, não tem pesquisas recentes, mas nós vemos essa tendência na busca incessante pela perda de peso. E como que isso ele vai trazer essa explicação justamente trabalhando o desejo mimético e vai traçar a origem da anorexia justamente nas disputas entre duas princesas, que era conhecida como a princesa da Áustria, que tem o apelido de Sissi, e outra que se chamava Elizabeth, se não me falha a memória, casada com Napoleão III, que começaram a disputar
Justamente a questão da espessura da sua cintura. E essas duas, por serem da nobreza, elas começaram a influenciar a moda em toda a Europa. Porque se nós verificarmos os padrões de beleza final do século XIX, padrão do século XX, não era como nós vemos hoje. Né? Essa fiscalização exacerbada, essas pessoas viciadas que nós temos em medicamentos e hoje que é muito frequente, né? Basta andar pelas ruas da sua cidade que vocês vão ver a proliferação de farmácias, por exemplo. Me parece que há um esforço para falar para as pessoas que elas estão cada dia mais doentes e que elas precisam de determinados suplementos ou são mostrados determinados modelos inalcançáveis, seja do ponto de vista financeiro, seja do ponto de vista, né, corporal, enfim, e essa enxurrada de procedimentos, nós vamos ver que quase todos eles podem ser explicados pela origem da questão do desejo mimético, né? Então, o René Girard vai dizer que principalmente quando a mediação é interna, é que gera mais a questão de frustrações, de rancor, de inveja, de competitividade, de frustrações, né? O interessante eu acredito que um dos pontos mais interessantes da sua teoria é que ela parte de como a literatura, ela dispensa, digamos assim, aparatos que hoje são dados como extremamente científicos, nós sabemos que não são, mas ele parte pela simples observação dos romances. Né? E da importância, nós podemos tirar a principal conclusão, a importância de quem nós escolhemos para que nos influencie. Né? Quais são as nossas referências? Por quê? Porque o ser humano é um ser mimetizador, ele é um ser copiador. E aí, recentemente, esse livro do Girard, como eu disse, é pouco depois, meados da década do século XX, acho que é 1960, se não me falha a memória, mas como as pesquisas científicas, 1961, vêm mostrar a questão dos neurônios espelho, que aí começaram a descobrir isso nos macacos e perceberam que o ser humano possui uma quantidade muito superior ainda de neurônios espelho. Ou seja, o ser humano, ele é um copiador, ele precisa de referências. Então, é muito frequente as pessoas dizerem, ninguém me influencia. Mentira, é claro que influencia. Toda a questão é se você percebe que você está sendo influenciado ou se você não percebe. E quem está te influenciando, né? As pessoas hoje têm muita necessidade de se mostrar independentes, quando na verdade isso também não passa de a copiação, a cópia de um desejo mimético e que está engajado na soberba. Né? O René Girard, no Anorexia, cita muito o exemplo das pessoas que começaram que quanto mais ricos, eles querem se parecer mais pobres. Então o pré-requisito hoje para ser... Hoje os novos ricos estão copiando os velhos ricos. Né? E os que são ricos em razão de família e de herança e as gerações começaram a copiar os pobres. Porque eu tenho que mostrar que eu estou acima. A riqueza não faz diferença para mim. Né? Hoje é muito comum isso, inclusive nos movimentos políticos. Né? Mas que quanto mais ricos, mais apoiam determinadas aí, ideologias que as ideologias proletárias são apoiadas justamente pelas pessoas de alta classe. Enfim, uma bela de uma hipocrisia. Então, fica aqui a minha indicação, né, sobre a questão do René Girard. Eu vou colocar na descrição do vídeo uma série de outros links com livros que complementam essa teoria do desejo mimético, tá? Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima.